Muy buenos días. Muito bom dia. Un saludo al misionero Uma Miguel saudação Bermúdez ao missionário também Miguel Bermúdez Maria e também Marí, a su esposa Ruth, a sua y a toda esposa la familia allá Ruth e a toda a família en lá Valencia, que está em Venezuela, Valência, na Venezuela. y todos los hermanos E todos reunidos os irmãos que estão reunidos esta ocasión allí neste momento en lá Fe Viva, em Fé Viva. y también a todos los hermanos Também a ministros, todos con os sus irmãos congregaciones ministros que com están suas reunidos congregações que estão en los diferentes nos diversos países. y E todos los que están todos os que conectados a estão través del conectados pelo satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e diversos meios de comunicação, de internet e os outros meios de comunicação. todos los hermanos allá E también todos os irmãos lá em também, África, na África, y en Israel, em Israel, na Europa, Europa, toda esa parte de Oriente em toda essa parte oriental y toda da Venezuela, América Latina y em el Caribe toda a y América Norteamérica. Latina, o Caribe e a Es América do realmente una Norte. bendición y É privilegio realmente poder uma bênção e um enviar privilégio estas poder palabras de enviar saludo estas palavras de saudação novo, de Ano 1º Novo, de enero, 1º de janeiro. hoy lunes 1º de Hoje é enero segunda-feira, deste ano 1º de janeiro 2024. deste ano de 2024. Pueden tomar asientos. Podem assentar-se se estiverem de pé. Agradecemos a Dios Agradecemos a Deus que que nos haya permitido en este nos tiempo tenha final permitido neste tempo final viver parte neste del tempo programa final e divino, fazer parte do programa ser divino e los ser escogidos de Dios os escolhidos que de estariam Deus que recebendo estariam as recebendo as bênçãos bênçãos na contidas era da pedra angular e na da era da dispensação pedra do angular e reino. dispensação do reino. E E que nos haya dado a oportunidade que nos de tenha trabalhar em dado a sua obra. oportunidade de trabalhar na no sua qual obra e isso Deseamos que este desejamos que este Deus ano bendiga a todos os Deus hermanos abençoe a todos os irmãos que trabalham nas diversas áreas, como na imprensa, como nos trabalhos de administração das diversas congregações, como aqueles que trabalham na limpeza, no asseio da congregação, no conserto, manutenção dos auditórios, aqueles que também estarão trabalhando nas construções ou continuarão trabalhando nas construções, construindo, e muito em especial aqueles que estão trabalhando na grande carpa catedral, em todos os aspectos da construção e todas aquelas áreas de manutenção, também os da imprensa daqui de Porto Rico e todos aqueles que de uma forma ou de outra forma também colaboram economicamente e também com as suas orações. Que este ano Deus os abençoe e multiplique tudo o que fazem na obra de Deus e lhes recompense espiritualmente e materialmente também. E tem uma mensagem e eu quero compartilhar com vocês uma porção dela e que ele intitulou Preparando-nos para entrar na Terra Prometida, pregada em 2 de janeiro de 2000. Aqui em Cayey, Porto Rico. Nos fala Cristo, na sua primeira vinda, é o caminho da dispensação da graça. E na dispensação da graça, e Cristo, na sua segunda vinda, continua sendo o caminho e é o caminho da dispensação do reino e para a dispensação do reino para entrar na terra prometida. Agora entramos na terra prometida do novo corpo e entramos na terra prometida do glorioso reino milenar, seguindo a arca, pelo caminho aonde a arca vai neste tempo final para cruzar para o outro lado do Jordão. O Jordão representa a morte. Cruzaremos vivos para o outro lado do Jordão, ou seja, cruzaremos sem ver morte, porque passar o Jordão em seco é passar para a terra prometida sem ver morte, sem morrer. E agora, para este tempo final,
Da mesma forma como o Jordão esteve transbordando quando o povo hebreu iria passar com Josué para a terra prometida, vejam vocês, diz capítulo 3, versículo 15, um pouquinho antes temos que ir. Capítulo 3, versículo 11 em diante diz: Eis aqui a arca do pacto do Senhor de toda a terra. Passará diante de vós no meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. E quando a planta ou a sola dos pés dos sacerdotes que levam a arca de Jeová, o Senhor de toda a terra, se assentem ou pisarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão se dividirão ou serão divididas, porque as águas que virão de cima se pararão em um monte, em um montão. E quando o povo partir das suas tendas para passar o Jordão com os sacerdotes na frente do povo, levando a arca do pacto, quando aqueles que levavam a arca do pacto entraram ou pisaram no Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca foram molhados na beira da praia, porque o Jordão costuma transbordar por todas o seu beiçal ou beira, no tempo da ceifa da colheita. É no tempo da ceifa da colheita que entrariam à terra prometida. É no tempo da ceifa da cega que entrariam à terra prometida. E é no tempo da ceifa da colheita, da subcolheita, que entraremos à terra prometida. E para a colheita, Cristo diz que envia seus anjos para este tempo final. E agora, no tempo da colheita, da ceifa, é que o povo entraria à terra prometida, passaria para o outro lado do Jordão. O Jordão se dividiria e entrariam à terra prometida. E com a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação, o Jordão fica aberto. Passamos para a terra prometida do novo corpo sem ver morte. Aqueles que permaneçam vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem. Vejam, até que os mortos em Cristo ressuscitem. E nós, que permaneçamos vivos, seremos transformados. Esse tempo já é o tempo de receber esses corpos eternos e glorificados, para depois estar ou ficar de 30 a 40 dias, sacudir esse mundo, estremecer esse mundo e ir-nos para a ceia das bodas do Cordeiro. Continua dizendo, e agora, porquanto Josué representa o Espírito Santo, ele representa o líder do último dia, o mensageiro do último dia, em quem o Espírito Santo estará. Vejam vocês, sob a direção do Espírito Santo, na sua última manifestação, chegaremos do outro lado do Jordão. Se diz que é em sua última manifestação, na sua manifestação final ou última, está falando de uma pessoa viva no meio da sua igreja, porque Deus sempre se vela e se revela na sua igreja através do seu instrumento, do seu véu de carne. E aí, podemos ver aí que nos fala de que na sua última manifestação ele estaria se revelando para o seu povo, a sua igreja. Vejam, diz, em sua última manifestação, chegaremos do outro lado do Jordão, ou seja, que tem que existir um povo e tem que haver uma manifestação do Espírito Santo no meio da sua igreja para guiar o povo à terra prometida. Vê que tudo é simples? E diz, do outro lado do Jordão, o Jordão se abrirá, a morte se abrirá, será aberta e seremos transformados. Passaremos a terra prometida do novo corpo, onde estão todas as bênçãos de Deus. Diz, continua citando, as águas que vinham de cima pararam como num monte bem longe da cidade de Dan, que está do lado de Saretã, e as que desciam para o mar de Arabá ou de Araba, ao mar salgado, se acabaram.
e foram divididas, desapareceram e foram divididas. E o povo passou em direção a Jericó, mas os sacerdotes que levavam a arca do pacto de Jeová estiveram em seco, firmes no meio do Jordão, até que todo o povo tinha acabado de passar o Jordão e todo Israel passou em seco. E assim é para o Israel celestial, diz aí. Irmão William, agora vejam como existe um grupo, há um grupo que está representado nesses sacerdotes que levavam a arca, ou seja, a palavra. Eles estiveram firmes no meio do Jordão, e lembrem-se, o Jordão representa a morte. Será nesse aperto onde estará um povo lutando para passar a morte, cruzar a morte, ou seja, passar a grande tribulação que há de vir mais adiante aí depois desses dias, e haverá um grupo que estará de pé, firme, para que o povo passe em seco. Ou seja, aqui, vejam vocês como, de que forma é muito, muito importante isto que aconteceu lá na passagem do Jordão até Jericó, para Jericó, o povo hebreu lá com o seu líder Josué, o qual ele representa o Espírito Santo na sua última manifestação neste tempo final. Continua dizendo, e agora, como vamos ver e como vamos seguir a Arca do Pacto neste tempo final, neste último tempo, para passar ao outro lado do Jordão, na página 83, 84 e 85 do livro ou da mensagem Tentando Fazer um Serviço a Deus Fora da Sua Vontade, diz: Cristo é a nossa arca, a palavra. Diz o irmão William. Agora, Davi queria levar a arca do pacto para a sua cidade, mas a arca do pacto seria levada até Jerusalém, que é o lugar onde o templo seria construído. E a arca do pacto é levada para a Nova Jerusalém, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E continua lendo da mensagem. Eles quiseram a sua denominação. Ele não pode ser levado em carros novos denominacionais. A sua mensagem não pode ir num carro de uma denominação, de uma nova denominação, quando ele está suposto a estar contido e vir no coração do profeta. Assim é como tem que vir a arca do pacto, guiando-nos à terra prometida. E agora podemos ver que Jesus Cristo é a única arca do pacto. Tem que vir, ele tem de vir no coração de um profeta. E agora vejamos, existe tão só uma arca, essa é Jesus Cristo, e ele é a palavra. Notem, Deus disse ao profeta, disse, come o rolo no Antigo Testamento, rolinho, esse foi Ezequiel, e ao profeta do Novo Testamento ele disse, come o livrinho. Isso está em Apocalipse 10, quando Cristo deu para João o livrinho dos 7 selos, para que o comesse. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um, ou se tornem um. Essa é a arca, a palavra de Deus, diz o irmão William. E se acharmos ou encontramos o profeta mensageiro do último dia, enviado para a igreja de Jesus Cristo para dar testemunho destas coisas que devem acontecer brevemente, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, estaremos encontrando o profeta mensageiro, no qual virá o verbo, a palavra, a arca do pacto, contida no coração desse profeta. E aí estará a arca do pacto, Cristo, a palavra, feita carne no último dia. E aí estará o título de propriedade. Agora vejam como as Escrituras, ao ter múltiplos cumprimentos e ser o anjo do Senhor, ser o anjo do Senhor Jesus Cristo, o que estaria operando, trabalhando esses ministérios, porque é o Espírito Santo quem opera os ministérios, operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, nesse último instrumento, nessa última manifestação que Deus teria no meio da sua igreja, pois é esse anjo, nesse instrumento, dando testemunho, dando a conhecer as coisas que hão de acontecer. Olhem como essa Escritura também se cumpre nesse instrumento, porque
é o porta-voz do trono que está no céu, que é o trono de juízo, porque ele vem com aclamação, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Tudo vem em um. Ou seja, une-se tudo isso, nesse instrumento se reúne tudo isso e vem pregar o dia de vingança do nosso Deus. Vem dando a conhecer os juízos divinos que hão de cair, mas também vem dando para a sua igreja noiva tudo o que ela precisa para obter essa fé de trasladação, essa fé de rapto. E continua sendo Ele mesmo, o mesmo anjo do Senhor, continua sendo o mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo. E aí estará o título de propriedade, o livro dos 7 selos, que esse profeta mensageiro come do último dia, para dar testemunho destas coisas que devem acontecer, para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Quais coisas? As coisas que devem acontecer brevemente neste tempo final. É o cumprimento dessa escritura em plenitude nesse que come o título de propriedade, o livrinho. Porque durante a dispensação da graça, isso não aconteceu, porque ele estava fazendo intercessão no céu até pelo último escolhido e não podia se levantar do trono de intercessão até que esse último fosse jogado no cloro, no sangue de Cristo. E vejam, esse mensageiro que esteve entre nós ou conosco até esse tempo, antes de ir-se por aí, 2018, já terminando esse ciclo, essa etapa que correspondia à dispensação da graça, passando para 2019, já o escolhido de Deus com percepção profética, então tem que ver para onde foi, onde está o Espírito de Deus na sua última manifestação, e no qual, nele, quando o povo o tem encontrado ou encontrou, viu que é esse instrumento onde Deus lhe deu, para quem Deus deu para que coma, e lhe deu que profetize, depois de ter comido esse livrinho sobre muitos povos, nações e línguas. Depois o vemos profetizando em Apocalipse 11. Vejam que sempre é em um instrumento vigente, que está vivo no meio do povo, presente, que está vivo no meio do povo. E assim Deus realizará a obra de uma nova era e uma nova dispensação já na parte real. A realidade de tudo que foi profetizado, revelado, e tudo que foi trazido também como testemunho das coisas que aconteceriam na sua segunda vinda. E aí também vemos o anjo dando testemunho das coisas que iriam acontecer, de quais coisas que vão acontecer, dessas coisas que estão acontecendo nesta nova dispensação. Vê como é que se repete tudo o que Deus deu e trouxe através do seu anjo mensageiro, William Souto Santiago. Continua sendo um anjo. Em cada era o anjo, em Paulo era o anjo, em Irineu e assim por diante. Mas o irmão Branham diz que quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo agora, aí nós temos que ver que pessoa, qual é a pessoa que estaria, onde estaria o Espírito Santo encarnando-se nela. E ao achar essa pessoa, já estaríamos encontrando o verbo, a arca, a palavra, na sua última manifestação, que é representada lá em Josué, entrando, fazendo o povo entrar na terra prometida, lá passando, cruzando o Jordão. Continua dizendo. E agora, vejam vocês como estará no meio do Israel celestial, a arca do pacto, sendo levada no meio do povo para entrar ou fazê-los entrar na terra prometida. Deus disse a Josué para que desse a conhecer ao povo que seguissem a arca do pacto. A arca do pacto representa Cristo. É Cristo. De modo que continuemos, sigamos a arca do pacto, sigamos a palavra, o verbo,
neste tempo final, a qual nos leva, a arca nos leva à terra prometida do novo corpo. E como ontem lhes estive falando e pedindo, estive pedindo a Deus que ajudasse o povo aqui, seguisse esse caminho e que me ajudasse a continuar mostrando o caminho para a terra prometida do novo corpo, também como indivíduos, cada pessoa tem que despejar ele na sua vida, tem que despregar-se, despejar, jogar para fora todas as coisas que atrapalham para continuar seguindo a arca. Haviam dois ou três no final que tinham saído do compasso da marcha nessa visão que foi, ou sonho que foi mostrado lá quando a noiva estava passando. Ou seja, aqui ele lhes disse, lhes falou que não saíssem da marcha, do compasso da marcha. Vejam que ele já estava numa dimensão mais alta e ele não podia. Mas vejam como elas seguraram o passo, o compasso, mantiveram o compasso, e que toda a igreja noiva neste tempo final mantenha o compasso na marcha, se não estiverem no passo ou no compasso rumo à terra prometida, a caminho da terra prometida, a caminho do corpo eterno e glorificado, caminhando para receber o corpo eterno e glorificado. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continue passando um dia feliz neste primeiro ano de 2024, 1º de janeiro de 2024, e que este ano seja um ano de grandes bênçãos de Deus para os seus filhos, para nós, e que Deus cumpra tudo aquilo que Ele tem de cumprir neste ano. E o nosso desejo, o nosso anelo é a nossa transformação. Sempre clamamos e pedimos a Deus que seja o ano no qual estamos vivendo, em que estamos vivendo. Assim, que Deus os abençoe, Deus os guarde, que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim, grandiosamente, e a Ruth e a toda a família recebam, todos vocês recebam, e também todos os da América Latina, do mundo inteiro, saudações da minha esposa Sarita, de minhas meninas, de meus genros, de meus netos, e que Deus abençoe grandiosamente a todos. Deus os abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez. Primeira mensagem de 2024.